E aí, hoje vamos conversar um pouquinho sobre métricas, números, porcentagens, resultados e como isso impacta o seu trabalho e como você deveria saber mais números do que design. Olha só. E olha, eu não quero te ensinar a criar um relatório de métricas nesse vídeo. Eu não quero pagar de data analyst nesse vídeo. Eu quero fazer com que esse vídeo seja simples, contextual e que você entenda a importância verdadeira de utilizar números. E por que saber números é tão importante na sua carreira como product designer. Então, repito, eu não quero fazer com que eu pareça aqui um data analyst, até porque eu não sou. Eu tenho data analyst na minha empresa, mas a ideia aqui é que você entenda o básico, o início, o porquê ter valor em números e o quanto números faz da sua profissão um pouco melhor ou um pouco pior. Se for negativo, tudo depende. Vamos conversar sobre ferramenta, vamos conversar sobre porcentagem, vamos conversar sobre contexto. Vamos conversar sobre quais são as métricas que importam ou não importam. Tudo isso para você entender o seu trabalho um pouco mais. Todo mundo sabe que precisa medir resultado em UX. Mas quando abrimos aquele Google Analytics ou qualquer ferramenta de relatórios e números, parece que estamos olhando para a Matrix, não é mesmo? Principalmente designers que se dedicaram a vida inteira a aprender ferramentas de design, mas não design de verdade. Hoje eu vou te mostrar exatamente quais são as métricas que realmente importam, como interpretar cada uma delas, sem ser um cientista de dados. Mas já adianto, por favor, colaborem com o time de dados. Aprendam que eles realmente conseguem fazer o seu design virar número. Qualquer que seja a parte do seu design. Mesmo o canto arredondado vira número. É uma habilidade mais do que necessária. E essa colaboração é mais do que necessária. Vamos ter uma conversa real aqui. Olha todo o produto digital e imagina comigo aqui, tem ou não tem número? Bem, a resposta é que todo produto digital deveria ter analytics, deveria ser baseado em números. O problema é que a gente coleta dados demais e entende de menos. Sabe aquela reunião onde todo mundo fica empolgado com page views e com o número de visualizações de páginas? Mas ninguém sabe dizer se o usuário realmente está feliz, se ele realmente concluiu o que ele procurava e se ele concluiu essa ação de forma fácil e intuitiva. Pois é, hoje vamos resolver isso. Em vez de olhar tudo que pisca, precisamos focar no que move a agulha do produto, a agulha de resultado, e não o NPS. Não é uma resposta para tudo e não deveria ser uma resposta para tudo. Mas tem muita empresa que utiliza o NPS. Para mim, NPS nada mais é do que uma métrica de vaidade. É muito fácil você ter um número 9 e esse número 9, quando for ler o comentário do Google ou do Apple Store, os comentários são bem negativos. Vamos aprender métrica de verdade hoje. Vamos falar sobre métrica que importa. Na real, existem 3 tipos de métricas que todo produto precisa olhar. Métrica de comportamento, métricas de impacto e métricas de qualidade. Comportamento, impacto e qualidade. Se você começar a utilizar essas 3 categorias, você possivelmente vai começar a metrificar os seus resultados de uma forma muito melhor. Se a gente falar sobre métrica de comportamento, algumas perguntas aqui te ajudam a tentar entender que número é esse. Como as pessoas realmente utilizam o seu produto? Comportamento. Onde elas travam ou desistem? Aquele caminho que você planejou, funciona ou não funciona? Eles fazem completamente diferente ou seguem o caminho que você desenhou? O tempo que eles levam para completar algo ou fazer algo básico é o que você tinha imaginado ou não? Todas essas métricas de comportamento, elas mostram como, elas respondem o como. Elas respondem à ideia de que os seus usuários podem utilizar o seu produto de uma forma diferente da sua expectativa. E métricas de impacto, AJ? Métricas de impacto, elas são mais sobre volume. Então, algumas perguntas aqui para elucidar essas métricas.
Quantas pessoas param de ligar para o suporte? Porque vale lembrar que suporte é uma coisa muito cara. Você ter 100 mil ligações de suporte por dia é muito dinheiro. Você tem 1.000 ligações de suporte por dia é menos dinheiro do que 100 mil ligações. Então, quantas pessoas param de ligar no suporte baseado no que você fez no seu produto e no seu design ou na sua página de ajuda? Se estão comprando mais ou menos depois dos seus updates. Se eles voltam no dia seguinte ou não. Quantas pessoas voltam no dia seguinte? Ou acessam o seu produto apenas uma vez? E essas pessoas que voltam ou que utilizam o seu produto apenas uma vez, eles recomendam o produto para alguém ou simplesmente não falam sobre o produto? Essas métricas também são muito importantes. Por mais que, para mim, pessoalmente, são métricas muito relacionadas à vaidade da empresa e números que muitas vezes não falam toda a história, e nós vamos falar sobre isso nesse vídeo ainda hoje, às vezes falta nesses números uma palavra muito importante: contexto. Vamos falar sobre métricas de qualidade. Métricas de qualidade são as métricas que importam para mim, pessoalmente. Quantos erros acontecem? E quantos acertos acontecem? E se esses erros acontecem em volume? Que erros são esses? Se os usuários conseguem se recuperar do erro sozinho, ou eles deixam o seu produto, ou eles fecham o seu produto, ou eles reclamam. E quando esse erro acontece e eles se recuperam, como eles se recuperaram? Se os usuários conseguem terminar o que começaram, eles se sentem bem ou mal? Porque mesmo que eles consigam terminar algo que eles começaram ou algo que eles precisavam terminar, não significa que é sucesso. Porque terminar algo frustrado não é sucesso. Viu só? O famoso deu ruim, nunca mais voltou. O conhecido como bounce rate. Acessou pela primeira vez e fechou a sua aba em 5 segundos. Por quê? Você consegue fazer esse rastreamento? Você consegue, talvez, jogar um pop-up na tela e perguntar para o usuário o que aconteceu? Essas são métricas que importam para mim. E eu explico por quê. Métricas de qualidade, métricas de comportamento é uma oportunidade que você tem de questionar o seu usuário o porquê. De questionar o seu usuário o como, o quando. De questionar o seu usuário textualmente o que importa para ele. E não o que importa para você e para o seu time ou para a sua empresa. E é ali que as diferenças e as informações e as decisões começam a ser tomadas da forma certa, utilizando dados. Dados que vieram de quem? Dos usuários, da frustração, do pain point, de uma jornada que você acreditou que funcionava, mas que não funciona tão bem assim. Viu a importância de utilizar métricas e saber o que você está fazendo de rastreamento? Porque o que você faz de rastreamento ajuda você a tomar decisão. Reduz com que o seu time tome decisão baseado em opinião. Ok, você entendeu quais são os pontos, você entendeu a importância, mas como colocar em prática, Jota? Não adianta só coletar os números e ter aquele dashboard maravilhoso, cheio de números, e não usar. Você precisa amarrar cada métrica dessa com um objetivo real, porque senão são apenas números. Você precisa saber se o seu número atual ele é positivo, negativo ou net zero. Não dá para melhorar o que você não mede, e não dá para melhorar o que você não sabe qual o ponto inicial e qual o ponto final. É A e B. Se você não tem A, B não existe. Você precisa acompanhar regularmente o seu relatório. É tipo um check-up. Se você simplesmente fala que quer rastrear uma métrica e abandona aquele rastreamento, será que você está fazendo o seu trabalho corretamente? Você também precisa entender que a métrica ela é para mudar o que não está funcionando. Ela não é só um número. Ela é uma informação para uma decisão. Por exemplo, todo mundo que eu conheço mede downloads de app. Aquele volume de downloads de app. 100 mil pessoas fizeram um download do meu app. Mas e depois? Quantos desses 100 mil utilizaram seu aplicativo no dia seguinte? Na semana seguinte? No mês seguinte? Quantos usuários abriram seu aplicativo todos os dias, durante um mês? 45 dias? 90 dias? E esses usuários que estão abrindo seu aplicativo, eles estão abrindo por quê? Quais são os cenários? Quais são as top 10 jornadas que os seus usuários fazem no seu aplicativo? O que cada usuário mais faz no seu aplicativo ou no seu website que você não imaginou que eles iriam fazer? E em que ponto todos esses usuários saem do seu produto? E quando eles saem, eles estão saindo de que tela? Em qual ponto eles saem do seu aplicativo? Todas essas perguntas você precisa fazer elas diariamente, se não semanalmente. Mas não pode simplesmente gerar um relatório e desistir do relatório. Porque o relatório ele é para isso. Ele é para mostrar o que está de positivo, mas também o que está de negativo.
E muitas vezes, posso deixar bem claro aqui, tem muita coisa errada. Você só não sabia. E o que é que geralmente dá errado quando a gente fala de métrica? É impressionante como todo mundo cai nas mesmas armadilhas. Número solto não diz nada. Contexto é tudo. Não adianta você ter um dashboard maravilhoso, cheio de números, porcentagens, se você não sabe o porquê aqueles números existem. Só olhar porcentagens esconde problemas reais. Eu vejo muito relatório com 3%. Aí todo mundo fica, uau, 3% positivo? Subiu, hein? Mas e o número real baseado em acessos mensais? Os 3% é muito ou é pouco? Sei lá, porque às vezes olhando o relatório mensal, 3% pode ser 15 usuários. Desses 15, 4 interagiram com o produto, apenas um adicionou no carrinho, mas nem completou. E agora? O que dizer sobre os 3%? O que eu quero dizer é que nem sempre porcentagem representa um valor real. Se você não sabe analisar o porquê essa porcentagem existe e qual o valor real dessa porcentagem. É um erro gigante ignorar o feedback escrito e falado dos seus usuários. Visite com regularidade a Apple Store e Android Store, atrás de feedbacks. Faça isso com constância e faça também testes de usabilidade. Jota, como assim a Apple Store e Android Store? Eu não sei se você sabe, mas é onde vive o feedback verdadeiro. É onde vive a dor do usuário. É onde vive a reclamação. Diretoria ou seu time quer o resultado para ontem? Bem, esse é um dos maiores erros que existe. Porque isso não existe, né? Até porque todo mundo vai depender da validação estatística em volume, um comparativo do volume atual com o volume foco. Ou seja, você não consegue fazer isso ontem ou hoje. Você precisa ter um comparativo anterior com o futuro, com o atual. Alguns times que eu trabalhei, a significância estatística só era boa depois de 3 meses do produto no ar. É tipo aquela história do NPS 9. Parece ótimo. Até descobrir que os comentários do Google e na Apple Store, por exemplo, ou no formulário de feedback do CSAT que você faz mensalmente no seu website, só tem reclamação. E os usuários não estão conseguindo completar ações básicas. Eu tenho trauma disso. Empresas que trabalhei eram assim, deck lindo, diretor animado, festa, usuários segurando um pedaço de pau na porta da empresa para acertar um filho da puta. Por quê? Porque o NPS está 9. Logo, será que a gente precisa se preocupar com o produto da forma que deveria? Bem, fiz você pensar. Eu acho que a ideia do vídeo está completa. Nem sempre a porcentagem diz toda a história, nem sempre o número diz toda a história. Mas é um relacionamento entre as porcentagens, números e comentários dos seus usuários e conhecimento, seu e do seu time, que fazem um produto funcionar ou não. Fazendo um fechamento aqui. No final é bem simples. Métricas têm que ajudar a tomar decisão. Métricas não são números apenas para um relatório ou para um deck. Métricas são decisão, métricas são informação. Misture dados e números e métricas e porcentagens com feedback real. Essa mistura é que toma a decisão mais acertada possível. Revise de tempos em tempos se as métricas coletadas são o suficiente, ou se você quer começar a coletar novas métricas com novos objetivos. Mas importante, faça algo com as métricas. Apenas olhar para o número e falar se está positivo ou negativo não significa que você fez o seu trabalho. Não adianta ter 300 dashboards maravilhosos no Google Analytics, no Looker, se você não utiliza para melhorar o produto. E lembre-se, o melhor número é aquele que te ajuda a fazer um produto melhor para o seu usuário. O resto é gordura. Vejo vocês no próximo vídeo. Se tiver dúvida, deixa aqui no comentário, deixa o seu like, deixa o seu joinha, compartilha para seus amigos. Vejo vocês no próximo.